O grupo é composto pelos alunos Ana Beatriz Silva, Ayane Cristina Alves Fernandes, Matheus Eduardo e Pedro Arthur, estudantes do ensino médio técnico integrado em informática, cursando o segundo ano. Introdução. A colonização espanhola da América foi um período em que exploradores espanhóis colonizaram o continente americano. Esse período se iniciou com a chegada de Cristóvão Colombo às Antilhas em 1492. A Espanha era caracterizadamente uma metrópole mercantilista, ou seja, as colônias eram utilizadas somente para exploração. Não haveriam razões para a colonização se elas não fornecessem produtos que gerassem lucro. Por este motivo, a maioria das colônias espanhóis e portuguesas foram colônias de exploração. A escravidão dos indígenas, em teoria, era proibida. Entretanto, os nativos eram levados de suas tribos e distribuídos entre os colonizadores em toda a colônia para trabalhar nas minas de extração. Os espanhóis trouxeram consigo diversas doenças, como tifo, varíola, sarampo e etc., que mataram em massa os indígenas. Ao contrário da colonização portuguesa, que foi antes de tudo litorânea e tropical, a castelhana parece fugir deliberadamente da marinha, preferindo as terras do interior e os planaltos. Existem, aliás, nas ordenanças para descobrimento e povoação, recomendações explícitas desse sentido. Revoltas. A independência das colônias da América Espanhola ocorre no século XVIII, quando as ideias como liberalismo e autonomia começavam a conquistar as elites crioulas. Além disso, podemos estar como causas a influência da independência dos Estados Unidos, o desejo de substituir o pacto colonial pelo livre comércio, a expansão do Império Napoleônico que ocupou a Espanha e destruiu o rei Fernando VII, o apoio militar do Haiti e o apoio financeiro da Inglaterra. Quando Napoleão foi derrotado pelas tropas inglesas, as colônias espanholas receberam apoio para a independência concedido pela Grã-Bretanha. Com interesse em novos acordos comerciais, a Inglaterra apoiou os levantes que começaram em 1817 e perduraram até 1824. Falando sobre as revoltas vitoriosas, entre as principais lideranças está Simão Bolívar, cuja campanha militar resultou na independência da Colômbia, Equador e Venezuela. Em troca do apoio militar fornecido pelos haitianos, Bolívar se comprometeu em abolir a escravidão em todos os territórios que conquistasse. A independência da Argentina, Chile e Peru foi comandada por José de San Martín. Ambos os líderes se encontraram em Guayaquil em 27 de julho de 1822 a fim de combinar estratégias políticas para os novos países. Consequências. Apesar de ser o desejo de líderes como Simão Bolívar, as colônias espanholas se fragmentaram em vários países após a Conferência no Panamá. A aristocracia crioula passou a governar os estados soberanos emancipados. A economia continuou a se basear na exportação de matérias-primas e ser dependente da produção industrializada das nações europeias. Manutenção de estrutura colonial, onde os brancos eram elite e índios e mestiços eram considerados inferiores. A América Espanhola tem vários nomes importantes para suas independências, principalmente porque ela é constituída de vários países e cada um teve sua própria história, embora eles acabem se entrelaçando em certos pontos. Exemplo disso é o Equador, Venezuela, Bolívia, Colômbia, Peru e também o Chile, que tem duas figuras importantíssimas, que foram José de San Martín, um general argentino, e o militar venezuelano Simão Bolívar. Esses dois são até hoje considerados heróis. Também existem alguns países que tiveram sua história mais independente, como no México, onde as figuras mais importantes são os três padres, Hidalgo e Morelos e José Maria Morelos, que substituiu Hidalgo depois que ele foi preso e fuzilado em 1811. Para encerrar esse podcast, a gente vai falar de uma dúvida muito comum. Por que após a conquista da independência, a América Espanhola se dividiu enquanto a América Portuguesa permaneceu unificada? Então, alguns pontos foram responsáveis por este desfecho, e o primeiro deles era a organização geográfica das colônias. O Brasil tinha seus centros de poder em cidades costeiras, e era relativamente fácil viajar de uma para outra, o que possibilitou que as elites brasileiras se relacionassem, o que não aconteceu com tanta força na América Espanhola, já que seu território era muito extenso e sua distribuição geográfica era mais fragmentada. Além disso, por um bom tempo, a Espanha não permitia que os vice-reinos e capitanias de sua colônia tivessem relações comerciais entre si. Isso enfraqueceu ainda mais seus laços e fez com que cada divisão
administrasse seu próprio território. A igreja era a base da sociedade, então ela também influenciou esses movimentos de separação. Enquanto no Brasil o poder era concentrado em um arcebispado da Bahia, o resto da América Latina tinha 5 arcebispados, o que novamente incentiva uma organização independente em cada região. Existia sim uma diferença social entre nascidos de Portugal e os nascidos do Brasil. Ela foi amenizada no século XVIII com vários decretos que davam mais espaço na política para os brasileiros. A coroa espanhola, pelo contrário, fez mudanças que excluíam ainda mais os nascidos na América e aumentava os impostos na colônia, o que revoltou a elite crioula e gerou várias organizações locais buscando sua independência. Nesse ponto já dá para entender por que os territórios se tornaram como conhecemos hoje, mas um ponto decisivo aconteceu depois da invasão de Napoleão às metrópoles portuguesa e espanhola. A família Bragança, que governava Portugal, veio para o Brasil e fez dele a sua nova metrópole. Mais tarde, com o Brasil já unificado e o apoio de Dom Pedro, as elites brasileiras não acharam vantajoso tentar se tornar independentes desse território, o que tornou mais fácil reprimir as revoltas que surgiram. Já a família Bourbon abdicou do trono, deixando no lugar o irmão de Napoleão, José I. O francês não foi reconhecido pelas elites crioulas, o que fez com que a Espanha perdesse seu poder sobre a colônia na América. Sendo assim, os movimentos separatistas tomaram conta. Ainda houveram tentativas de unificar a América Latina, mas os centros de poder que surgiram, como México e Buenos Aires, não tinham capacidade militar para reunir todo o território. E a família Bourbon até tentou tomar as rédeas novamente depois que se reestabeleceram na Espanha. Mas a colônia já estava separada e se dando bem com o autogoverno, por isso os movimentos de independência foram fortes demais para serem combatidos.